Esse é com certeza o vídeo mais importante que eu já fiz na minha vida e eu tenho certeza que esse vídeo também é muito importante para Deus e eu espero do fundo do meu coração que seja um vídeo muito importante para você também e um divisor de águas na sua vida. Amores, voltei para mais um vídeo no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo muito especial, que é sobre algo que Deus tem me ensinado ao longo dos anos, que eu tenho aprendido e que com certeza mudou minha forma de ver as coisas, de enxergar o mundo, de enfrentar os problemas e de esperar pela volta de Cristo. Fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que se você conseguir entender, aliás, se eu conseguir passar a mensagem que eu tenho no meu coração e que Deus foi me ensinando ao longo desse tempo todo, também será um vídeo muito importante para você. Então, antes de começar esse vídeo, eu orei. Eu li a palavra, eu procurei me preparar, procurei jejuar, porque eu quero conseguir de verdade entregar para vocês o que eu tenho no meu coração. E hoje vamos falar sobre o versículo que está no livro de Mateus 12:30, em que o próprio Jesus fala: "E amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento." E quando eu me converti, para vocês entenderem, eu me converti aos 17 anos, eu tinha muita sede do evangelho e curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E um dos versículos que mais me intrigava era esse, porque eu pensava, como amar a Deus mais do que tudo, né? Como saber que eu amo Deus mais do que tudo? E isso sempre era um questionamento que estava no meu coração. Eu pensava assim, bom, se Deus é pai, talvez eu deva amá-lo como eu amo meu pai e minha mãe. Como que eu sei que eu amo meu pai e minha mãe? Eu quero estar sempre perto deles, eu não quero ficar longe deles. Se eu puder fazer alguma coisa por eles, eu faço. E era isso. Mas era difícil amar a Deus se eu havia conhecido Ele naquele momento de uma maneira literal, né? E o pai e a mãe me criaram. Eu convivia, eu via. Então, como que eu sei que eu cheguei ao ponto de amar a Deus mais do que tudo? Quando Miguel nasceu, esses questionamentos sempre passaram pela minha cabeça. Quando você tem o primeiro filho, você de fato experimenta um amor que você nunca havia sentido. Porque quando você olha para aquele serzinho, você sabe que ele depende da sua proteção, do seu cuidado. E quando o Miguel nasceu, eu me lembro de um dia muito específico, que eu estava com ele lá na sala, coloquei ele aqui para rotar depois de mamar. E eu senti um amor quando eu olhei pra ele. Tudo que eu mais queria era proteger ele. Tudo que eu mais queria era que nada de ruim acontecesse com ele. E ali eu percebi que o Miguel era a pessoa que eu mais amava naquele mundo. Era a pessoa que eu mais queria bem naquele mundo. E naquele mesmo momento que eu me dei conta disso, eu perguntei pra mim mesma: será que eu consigo amar a Deus um dia assim? Será que eu amo a Deus mais do que meu filho? E aquele questionamento me trouxe um temor muito grande, porque eu havia aprendido que se você não ama a Deus mais do que tudo, tem alguma coisa errada com você. E você pode perder aquilo que você mais ama para você aprender a amar a Deus mais do que tudo. Foi dessa maneira que me ensinaram. E não é bem assim que Deus age. Deus, ele sabe como agir com cada pessoa. E acredita no que eu vou dizer pra você. Nada que você passa é por acaso. Principalmente esses pequenos questionamentos que você se pega tendo ao longo da sua vida e te marcam. Pode ter certeza que um dia Deus pode trabalhar na sua vida inteira para que lá na frente você olhe para trás e lembre daquele pequeno questionamento que você teve e pense: agora eu tenho a resposta daquilo. Agora Deus me ensinou por que eu pensei aquilo. Agora eu aprendi com aquele pensamento que eu tive. Ao longo do tempo, Deus foi me ensinando como eu deveria amá-lo sobre todas as coisas. Aí você fala, ensinando? Sim, ensinando, gente. Tudo é um aprendizado. Eu quero trazer para vocês uma comparação do recém-nascido. Eu falei para vocês que eu, como adulta e como mãe, quando olhei para o Miguel, vi a fragilidade, eu queria cuidar, eu queria proteger. E ali eu comecei a amá-lo. Eu amava meu filho. Mas o bebê, ele não nasce, já nasce amando a mãe. O bebê, ele aprende a amar a mãe quando ele entende a dependência que ele tem dela. Ele depende muito da mãe, por isso que um recém-nascido é mais apegado à mãe do que ao pai, porque o maior cuidado, a maior dependência dele é com a mãe. Então a criança, assim que pequenininha, ela vai amar primeiro a mãe e o pai ela vai amar depois, quando ela começar a conviver, ter mais contato com esse pai. Então o bebê precisa da mãe para mamar, ele precisa da mãe para tomar banho, ele precisa da mãe para colocar a chupetinha na boca dele, para trocar roupa, para limpar o cocô, para colocar para dormir, para cobrir quando ele acordar de madrugada com frio.
cada vez que ele vê essa mãe cuidando dele, ele começa a entender o carinho que ela tem por ele, e aí se torna algo recíproco. Ele começa a amar essa mãe. E é dessa forma que a gente aprende a amar a Deus. Você vai aprender a amar a Deus mais do que tudo quando você começar a entender a sua dependência de Deus. Mas antes de entender a dependência, Deus me ensinou sobre o amor dele. Como que eu aprendi o amor de Deus na minha vida? Um belo dia, eu estava aqui me perguntando por que que Deus entregou Jesus para se sacrificar e não se sacrificou ele próprio. E aí, quando eu me tornei mãe, quando eu tive Miguel, depois que o Pedrinho nasceu, eu já amava muito o Miguel e aí eu passei a amar o Pedrinho. Eu entendi que se eu pegasse o Miguel e entregasse ele para se sacrificar pelo Pedro, me doeria muito mais do que se eu mesma me sacrificasse. E Deus, ele é pai de Jesus. Jesus era o que ele mais amava. Entregar Jesus no nosso lugar foi o maior sacrifício para Deus. Seria muito maior do que ele, pai, se entregar. Um pai ver um filho sofrer é muito mais frustrante, dói muito mais. Você que é mãe sabe, se alguém te torturar, vai doer na sua carne. Só que se você vê alguém torturando o seu filho e você entregar o teu próprio filho para aquilo, eu falo uma mãe que ama, uma mãe que cuida, dói muito mais. A entrega. Era muito fácil se Deus batesse lá do céu a palma, aparecesse, todo mundo ver e falasse, olha, eu sou Deus, eu existo, de agora em diante eu vou botar ordem na bagunça e eu quero que todo mundo obedeça. Gente, com certeza muita coisa seria evitada. Todo mundo obedeceria por medo, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que as pessoas entendessem o sacrifício que Ele estava entregando por nós, entendessem o amor dele por nós. Então, Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro e por saber dos planos do Pai, Ele aceitou se sacrificar em nosso lugar para mostrar o amor dele na cruz, para que sabendo nós que Ele nos amava, a gente passasse a amar Ele, como a mãe com o bebê. Ela primeiro faz pelo bebê, ela se sacrifica por ele, ela acorda de madrugada, ela deixa de fazer o que ela quer para cuidar do bebê, como eu falei no vídeo anterior, e esse bebezinho pequeno, vendo o amor da mãe por ele, ele pode passar a amar essa mãe. Essa foi a primeira coisa que Deus começou a me ensinar. Como mãe, vendo a minha entrega para o meu filho, eu pude entender a entrega de Deus por mim. E aí eu comecei a entender o amor de Deus. Depois que eu entendi o amor de Deus, a segunda coisa que eu precisei aprender foi a dependência que eu tinha nele. Eu precisei entender que eu dependia de Deus mais do que tudo nesse mundo. Eu dependia de Deus mais do que o dinheiro, eu dependia de Deus mais do que a minha mãe, eu dependia de Deus mais do que o amor que eu tinha pelo meu próprio filho. E como que isso veio na minha vida? E é de agora em diante que nosso testemunho começa. Quando você tem o primeiro filho, por mais que você se entregue por ele, se doe por ele, é um filho só. Se doar para um único filho é muito mais fácil. Aí na minha vida não veio só um filho, veio Pedro e veio a Maria. E aí me entregar para 3 crianças pequenas, tão pequenas, foi muito doloroso. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu passei vários dias inteiros sem conseguir dormir à noite, dias sequenciais, quando um tava bem o outro não tava, aquilo doeu na minha carne. Amar meus filhos doeu na minha carne, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. E junto com a maternidade dos meus 3 filhos veio a fase pior da minha vida. Não por conta deles em si, eles me traziam muito cansaço e desgaste, mas eu e Adriano começamos a passar por momentos muito difíceis na nossa vida, por problemas que a gente não sabia por que estava acontecendo, a gente não sabia como explicar, mas eu vou entrar a fundo em relação a isso em outro vídeo. O que eu quero dizer pra vocês é que as coisas ficaram tão difíceis que chegou um momento da minha vida em que eu me vi entrando em depressão. Eu me lembro de estar na cama deitada e não querer levantar pra nada. E eu levantava porque eu sou um ser humano e eu sabia que haviam crianças que precisavam de mim. Então eu levantava porque eu não tinha coragem de deixar eles largados pela casa. Eu precisava cuidar. Mas eu levantava assim, pedindo pra Deus força. Eu levantava falando assim pra Deus, eu não tenho força, me dá força. E ali eu comecei a ver que até pra cuidar dos meus filhos eu precisava de Deus. Eu amava meus 3 filhos, eu sabia que eu amava eles, eu não queria morrer, eu sabia que eu não queria morrer.
mas eu tinha vontade de tirar a minha vida, porque eu entrei no fundo, num caos, numa dor tão grande. Adriano saía para trabalhar e eu ficava aqui nessa situação. Eu não conseguia sair do canto. Eu me via caindo, sabe, num precipício. Um dia eu falei pro meu pai, eu comentei brevemente com ele, que eu me sentia num container, né? E as 4 paredes iam fechando e eu tava lá sendo espremida, esmagada, e eu só queria sair correndo, eu só queria pular. E muitas vezes eu olhei pra janela e a minha vontade era de pular da minha janela. Eu não fiz isso porque passava pela minha cabeça que se eu fizesse, como que eu ia deixar as crianças, eles iam morrer aqui maltratados, e eu não tinha coragem pra isso. Mas a vontade também de continuar, eu não tinha mais. Não é que eu quisesse me matar, eu só queria fugir daquela dor que eu sentia. Eu queria fugir dos problemas que não tinham explicação. Eu queria fugir do caos que eu estava vivendo, daquela dor que estava aqui dentro que ninguém era capaz de entender. Por mais que eu falasse para alguém os problemas que eu estava passando com o Adriano, a nossa vida parecia que ela começou a cair, sabe? Depois que as crianças nasceram. Por mais que eu explicasse para alguém, ninguém conseguiria entender o que eu estava dizendo, porque eu também não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Eu simplesmente me sentia num vazio profundo. Eu me lembro de um dia que eu olhei para as crianças, eu levantei da cama, fui cuidar deles, e eu me senti muito mal, eu me senti uma péssima mãe. Porque eu sabia que eu amava meus filhos, e aí aquele dia eu pensei, se eu amo eles mais do que tudo, eu não deveria estar nessa situação. Eu tenho um motivo para estar feliz, que são meus filhos. E é onde muitas pessoas caem em depressão, porque elas olham para elas mesmas e pensam assim, não me falta nada, eu tenho uma família que me ama, eu tenho filhos, eu sou acolhida, por que eu tô me sentindo assim? E você não sabe explicar. Os meus problemas emocionais começaram com os meus problemas na vida material, né? Aconteceu muita coisa ruim comigo com o Dri, foi um tempo, foram anos de muita perda financeira e aquilo foi me deixando completamente maluca. Porque nos momentos em que eu mais achei que eu deveria estar bem financeiramente, que foi quando os filhos vieram, foram os momentos em que a nossa vida financeira mais caiu. E eu me sentia culpada por não poder dar para os meus filhos aquilo que eu tinha antes de ter eles, que na minha cabeça, na minha concepção, era uma vida melhor. Um belo dia eu tava muito mal na cama, e não era mais só mal emocionalmente. Eu digo mal na cama antes de acordar, sabe? Antes de levantar. Eu acordava de manhã e eu não conseguia levantar da cama. Eu ia levantar lá para umas 10 horas. Eu virava madrugada sem conseguir dormir. E aí o corpo já tava exausto, a mente estava exausta, porque eu virava à noite chorando, quietinha no meu canto. E de dia tinha que cuidar das crianças. Então, o corpo chega uma hora que não aguenta mais, porque o nosso corpo precisa de descanso. E um belo dia eu tava muito, muito mal, e nesse dia eu tava mal ao ponto de me tremer, porque eu estava mais de uma semana sem dormir. Eu deitava na cama e não dormia. E eu me lembro de tremer na cama, e o Miguel e o Pedrinho falar pra mim que queriam tomar café da manhã, que estavam com fome. E eu não conseguia levantar da cama, eu me senti paralisada. E nesse dia eu falei pra Deus, Senhor, me dá força, porque eu tenho 3 filhos para criar. Esse sentimento de início de depressão não começou quando a Clarinha nasceu, começou lá atrás. Eu já vinha lutando na minha vida quando eu tive o Pedro, que tudo começou a piorar, e aí eu comecei a me sentir muito fraca. Eu já comentei isso com vocês em outro vídeo. E nesse dia específico que eu falei isso pra Deus, foi como se em um segundo Deus tivesse me dado 10 noites seguidas de sono, a tremedeira passou, aquele vazio que eu sentia passou, e eu consegui levantar da cama e passei o dia muito bem com as crianças, cuidei deles bem. Porque até então eu tava cuidando, saber que eu era mãe, por não querer deixar abandonados, por não ter essa coragem, mas eu sentia que eu não tinha força, e nesse dia a força inteira foi restaurada. Nesse dia aprendi uma coisa muito importante. Amar meus filhos não era suficiente para me tirar da depressão. Amar meus filhos não me tiravam daquele fundo do poço em que eu me sentia. Eu até levantava da cama, mas eu não saía do fundo do poço. O meu coração continuava no fundo do poço. Nesse dia eu aprendi que amar meu marido, amar cuidar da minha casa, amar meus filhos, não era suficiente para me curar. Não era suficiente para me fazer feliz.
Eu tinha com eles momentos felizes, mas me sentir bem, me sentir feliz não dependia das pessoas que eu amava. Nesse dia eu aprendi que eu dependia de Deus, até para levantar da cama e me sentir feliz, ainda que tudo ao redor tivesse um caos. Foi nesse dia que eu aprendi que se fosse a vontade de Deus e se eu buscasse de todo o meu coração, com tudo desabando, vida financeira ruim, marido numa situação ruim, meu casamento numa situação ruim, eu emocionalmente mal, com 3 crianças pequenas para cuidar, muito desgaste físico, mesmo assim eu poderia ser feliz, porque eu havia entendido aonde estava a minha felicidade, e não era nas coisas que eu via, era em Deus, porque no que eu via, se eu olhasse ao meu redor, minha vida estava um caos e tudo ao meu redor estava desabando. Eram muitos problemas que estavam acontecendo e um dia eu vou chegar em detalhes para vocês. Hoje o intuito não é esse, mas um dia eu vou falar sobre isso com vocês em detalhes. Tudo que foi acontecendo. E eu me perguntava, sabe, para Deus, por que tudo isso está acontecendo? Em muitos momentos, quando eu estava mal, lutando contra a depressão sozinha, eu falava assim para Deus, uma batalha espiritual acontecendo, eu sentia que eu estava em guerra e eu falava para Deus, se eu ia passar por tudo isso, por que o Senhor me deu os 3 filhos? Por que o Senhor não esperou um pouco para dar? Porque eu amo eles, mas eu não estou no meu melhor momento para cuidar deles. E aí eu me lembrei de quando eu tive o Miguel naquele dia, e no colo que eu falei para vocês, e eu falei eu falei comigo mesma, eu não consigo amar Deus mais do que amo meu filho. Quando é um filho só, quando é uma única coisa acontecendo, você sente que está no controle, né? E quando você sente que está no controle, você cresce e você automaticamente diminui a presença de Deus. Mas quando eu me vi com 3 crianças pequenas, entrando em depressão, cheia de problema, sem ter um apoio, vamos dizer assim, ali eu entendi que eu não estava no controle de nada, que eu estava no meio de um caos e que eu precisava de Deus para tudo. No dia em que eu vi tudo no fundo do poço e que de repente Deus renovou minhas forças, eu levantei daquela cama sarada, eu entendi que eu poderia viver sem meus filhos, mas eu não poderia viver sem Deus. A Bíblia fala sobre o jovem rico que chegou até Jesus. Eu vou deixar o versículo passando para vocês, eu não me lembro de cabeça. Mas o jovem rico chegou até Jesus e falou para Jesus que ele estava cumprindo os mandamentos de Deus. E o que ele deveria fazer além disso para herdar o reino dos céus? E Jesus só falou uma palavra para ele: abandona tudo que você tem e me segue. Aquele jovem, ele parou para pensar na riqueza dele. E hoje eu entendo que Jesus não queria que ele entregasse a riqueza. Jesus queria que ele fizesse uma reflexão. Quando ele para pensar na riqueza, ele entende que abandonar tudo é deixar o dinheiro para trás e viver com Deus. E ele não conseguia fazer isso. Ele se sentia mais dependente do dinheiro do que dependente de Deus. Ele não era capaz de se ver vivendo sem dinheiro. E a Bíblia conta que ele simplesmente saiu de perto de Jesus. Certeza que ele ficou muito triste, porque ele se deu conta que ele amava mais a riqueza do que a Deus. Jesus estava ali mostrando para ele o que é que ele mais amava. O que ele mais amava era o dinheiro. Eu não preciso entregar meu filho para a morte para mostrar para Deus que amo Deus mais do que tudo. Não é isso que Deus espera de você também. E se você perder um filho hoje, você pode sofrer seu luto, pode cair numa cama sem força. Só que se você cair na cama sem força, você vai saber que se o ar que você suga entra pela sua narina e vai para o seu pulmão, ventila e faz você ficar viva, é por causa de Deus. Um filho não é capaz de trazer isso pra gente. Um marido não traz isso pra gente. O dinheiro não nos traz essa sensação de vida. A única coisa que nos traz sensação de vida é Deus. E posso falar uma coisa pra vocês? Deus não quer que a gente ame Ele mais do que tudo porque Ele é egoísta e quer o amor todo pra Ele, que é o principal pra Ele. Muito pelo contrário, é por Ele nos amar e querer nosso bem, que Ele sabe que o melhor pra gente é amar Ele mais que tudo. E eu vou te dar um exemplo agora. Se você ama seu marido mais do que tudo, e amanhã seu marido te larga, o que vai ser de você? Se você ama seu filho mais do que tudo, e amanhã seu filho vai embora, ou parte, o que vai ser de você? Se aquilo que você mais amou
foi tirado de você. Imagina o quanto você vai sofrer e a vida frustrante que você vai ter. Você vai olhar pra frente e não vai ver direção, porque você vai imaginar que você nunca vai conseguir amar algo mais do que você amou aquilo. Agora, se você ama Deus mais do que tudo, podem tirar tudo de você, mas ninguém é capaz de tirar Deus da sua vida e do seu coração. Então você vai ver um motivo para continuar a viver. Consegue entender? Se seu filho se vai, ou se seu marido te abandona, você vai saber que você está sofrendo, porque você os amava, mas que você só precisa de Deus para continuar. Foi o que aconteceu com Jó. Tiraram tudo de Jó, mas o que Jó mais amava era Deus. E ele sabia que, tendo Deus, ele poderia continuar a vida. Não era o fim da vida dele só porque ele estava sofrendo e só porque tiraram os filhos e o dinheiro dele. Então é justamente por nos amar tanto e saber que nós precisamos sempre de um motivo para continuar, porque a gente vai ter problema aqui na Terra, que Deus quer que a gente ame Ele mais do que tudo. Porque ainda que nos tire tudo, ninguém nunca será capaz de tirar a presença dEle da nossa vida. E com a presença dEle na nossa vida, pode acontecer qualquer problema, você sempre vai ter um motivo para continuar. E foi passando por tudo que eu passei que eu entendi isso. Houveram dias em que eu tinha uma quantidade significativa de dinheiro na conta. Eu me lembro de um dia, assim que a Clarinha nasceu, que o Adriano falou assim pra mim: o que você tem que você passou o dia inteiro chorando? Hoje é um bom dia, não nos falta nada. Se você quiser ir passear, eu posso levar você pra passear. O que te falta? E faltava um vazio, eu tava com um vazio no meu coração que só Deus poderia preencher. Eu me sentia mal de maneira que nada que ele me aparecesse naquela hora me trazendo resolveria. O único que poderia resolver meu problema era Deus. Eu só melhorava quando eu ajoelhava, orava e ficava um tempão chorando. Eu fechava os olhos, imaginava que eu estava no colo de Jesus e ali eu começava a melhorar. Eu entendia que o Espírito Santo me consolava. E nesse dia eu vi que ter o dinheiro na conta não estava mudando nada na minha vida. Nem se eu saísse para comer uma coisa bem gostosa ou ganhasse um presente, nada disso me faria feliz naquele momento. Porque minha alegria não estava no dinheiro. Já aconteceu também outro fato, que eu já até falei com o Adriano sobre isso, de a gente estar numa situação muito difícil antes da Clara nascer. Ele passou por um período que ele saiu da empresa e a empresa faliu e não pagou nada. E foi onde os problemas começaram, quando eu falei com vocês, né? Onde as preocupações começaram. E eu tava aqui sem R$1 no bolso, sabe? Parecia que tudo tava desabando. E eu tava feliz. Eu lembro que eu tinha colocado um bolinho pra assar, eu tinha ainda as coisas no armário pra assar um bolo, e eu assando o bolo e feliz da vida, Adriano derrotado no sofá e eu feliz da vida. Jesus falou que nos dava paz, mas não a paz que o mundo dá. Ele nos dava paz que excede todo entendimento. Aquele dia eu entendi esse versículo, eu tava feliz, eu tinha paz. E aquela paz não dependia de ter dinheiro na conta, não dependia de estar com o marido num bom emprego, não dependia de saber como ia ser o dia de amanhã. Eu simplesmente estava bem. Eu sentia que Deus estava comigo e isso você só entende quando você passa. Hoje eu vejo que tudo que eu passei foi um processo. Para cada coisinha dessa que eu contei para vocês, foram momentos que foram me marcando. E Deus foi me marcando nesse processo para que hoje eu pudesse entender qual era o intuito de Deus. Lá atrás eu perguntei para Deus como que alguém o amava mais do que tudo. E eu precisei passar por tudo isso para poder entender e ter hoje a minha resposta. Hoje eu posso falar para vocês com segurança: eu amo Deus mais do que tudo. Se Ele me tirar tudo que eu tenho hoje, eu vou sofrer muito. Mas hoje eu tenho consciência que eu só preciso dEle para continuar viva. Todo o resto que eu tenho é um presente que Ele me dá, para me deixar contente, para me deixar alegre, para que eu possa viver bem aqui na Terra. Mas eu não preciso de nada do que eu tenho para poder viver. Eu preciso apenas de Deus. Se me tirarem casa, filho, marido, eu vou sofrer. Mas se Deus continuar comigo, eu permaneço viva. Agora tira Deus de mim para vocês verem o que sobra. Se me tirarem Deus, não me sobra absolutamente nada. Não me sobra maternidade, não me sobra uma mãe que ama os filhos, não me sobra uma esposa, não me sobra nada. Depois que eu aprendi sobre o que é amar a Deus mais do que tudo, entender a dependência que eu tenho nele mais do que tudo, entender que eu preciso dele mais do que o ar que eu respiro. Até o ar que eu respiro foi ele que me deu. Até minha vida com o Adriano melhorou. Hoje em dia, quando eu tenho algum problema no casamento, algum problema com alguma pessoa, em vez de já sair atacando como eu faria antes,
eu penso que Deus não vai se agradar disso. Hoje eu aprendi a colocar Deus acima de tudo. Eu tenho meus momentos de falha, sim. Eu sempre vou ter. Eu tô aqui como ser humano, tô aqui pra aprender. Eu tô aprendendo a cada dia, esperando o meu Redentor vir me buscar, que é Jesus. Mas hoje, amando Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar. E aí eu deixo minha impulsividade pra trás. Então, quando você ama um filho, você não pensa primeiro nele? Vocês já viram uma mãe que vem de uma chuva, tomou chuva na rua, chega em casa molhada? Quem ela seca primeiro? Ela ou a criança? Se você está querendo tomar um banho e seu bebê fez cocô e tá todo sujo, o que você faz primeiro? Deixa seu banho para depois e vai dar banho no seu bebê. Se você e o bebê tá com fome, você primeiro dá comida a ele e depois você come. Você coloca seu filho em primeiro lugar. E hoje em dia eu faço isso com Deus. O que eu faço primeiro? Eu ajo pela minha vontade ou eu penso no que é a vontade de Deus? Isso não significa que eu cheguei num patamar que eu não sofra. Eu sofro por muitas questões, muitos problemas que eu ainda tenho. Só que hoje eu sei que isso é por algum motivo. Isso vai passar. Primeiramente está a minha vida com Deus. E eu quero dizer pra vocês que eu não sei o que você passa nesse momento, mas no dia que você conseguir entender sobre esse amor de Deus e conseguir entender a importância de amar a Deus mais do que tudo, toda a sua dor, ela vai ser reduzida. Porque você vai ter o direcionamento certo para você aplicar a sua dor. Você precisa entender o processo que você está passando. Seja qual for a dificuldade, entender o processo te dá um destino. Eu quero te falar também que ninguém aprende sorrindo. Você sorri para desfrutar o que você aprendeu. Quando você está sorrindo, você desfruta o que você aprendeu, mas não é sorrindo que você aprende. Você aprende sim nos momentos ruins. Por isso que eles são tão necessários à nossa vida. E o que diferencia uma pessoa da outra é simplesmente uma frase. É a pessoa que olha para o que ela está vivendo e fala para Deus, para que isso? Não do porquê disso, mas para que isso? O que eu aprendi com tudo isso? O que está acontecendo comigo com tudo isso? E aí é na hora que o Espírito Santo ele começa a abrir teus olhos e você começa a entender. Hoje eu sei que as 3 crianças vieram ao mesmo tempo, junto com todo aquele turbilhão de problemas que eu passei, e que um dos motivos para eu passar por tudo isso, com certeza tem outros, foi aprender a amar a Deus mais do que tudo. Primeiro eu entendi o amor dele. Como mãe, eu comecei a entender o que é amar alguém mais do que nós mesmos e amar meu filho mais do que eu me amava. Porque para você amar a Deus mais do que tudo, você tem que colocar você em segundo plano e colocar alguém em primeiro. E como mãe, de cara eu comecei a colocar meu filho em primeiro plano. Meu filho vinha antes de tudo. E depois eu aprendi a colocar Deus antes do meu filho. Eu comecei a entender. Isso não quer dizer, gente, que eu vá para a igreja, me arrumar para ir pro culto e vai deixar as crianças com fome em casa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando sobre você entender que ainda que tire seu filho, que você ama tanto, você precisa de Deus para amar seu filho e não do seu filho para amar Deus. Você precisa de Deus para cuidar da sua casa e não da sua casa para cuidar de Deus. Quando eu comecei a juntar todo o quebra-cabeça, o Espírito Santo começou a me lembrar cada fase que eu passei. Eu só fiz um pequeno resumo para vocês. Eu me lembrei de quando eu tinha 7 anos de idade, na escola, tentando aprender a ler. Quando a gente tenta aprender a ler, você lembra? A professora soletrando para você, juntando as sílabas, e você olhava para aquilo. Eu me lembro claramente disso, porque eu queria muito aprender a ler, e parecia tudo embaralhado, sabe? Era como se eu olhasse para alguma palavra em mandarim hoje em dia. Eu olhava e não entendia nada. Um belo dia, tudo aquilo que a professora falou, do nada fez sentido na minha cabeça. Do nada eu consegui formar a palavra. Do nada, parecia que foi do nada que a minha vista se abriu e eu consegui entender que C com A formava K. Antes eu sabia de ouvir falar. Naquele dia eu entendi. Eu sabia de ouvir a professora falar que C com A formava K, mas na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Mas naquele dia específico, aquilo fez sentido e eu aprendi a ler. E com a nossa vida é a mesma coisa. Cada coisinha que Deus faz com você, que você passa, é Deus como professor e como pai, juntando as pecinhas para você, para que um dia tudo aquilo faça sentido. Para que um dia seus olhos se abram e você fale, então foi por isso que tal coisa aconteceu.
Deus queria me ensinar isso. Mas isso depende de você querer aprender. Se a professora falasse e eu fechasse os olhos e não desse a mínima, eu não teria aprendido a ler. Eu aprendi a ler porque mesmo sem entender, eu estava lá atenta ao que ela dizia. Não fazia sentido para mim, mas eu estava lá atenta, tentando entender. Fique atento, tentando entender o que Deus está te falando. Deus fala com a gente, com problemas. Ele fala em momentos de sorrisos também. Ele fala nos momentos de choro. Talvez você não ouça a voz dele claramente, mas você pode parar e analisar tudo o que está acontecendo na sua vida e pensar quem você era e quem você tem se tornado. E eu tô falando sobre isso com vocês hoje porque a gente acha que o amor ele simplesmente aparece em nossa vida, mas não. O amor ele é ensinado. Uma mãe aprende a amar o filho com o tempo, cuidando dele. O filho aprende a amar a mãe. Você aprende a amar a Deus, vivendo com ele, conhecendo ele, entendendo o amor dele por você e a sua dependência por ele. Gente, esse foi sim o vídeo mais importante da minha vida. E o vídeo mais difícil da minha vida, porque eu queria conseguir colocar pra fora tudo que eu aprendi, que eu tô sentindo. Porque eu quero que abra os olhos de vocês, que vocês consigam entender e comecem a desfrutar desse amor maravilhoso também, dessa paz que excede todo entendimento. Então, era muita coisa pra falar, sabe? Mas eu também não queria ficar cansativa. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa like. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Foi do fundo do meu coração, com muito amor, de verdade. E a pessoa veio atrás de mim, não teve jeito. Eu dei banho, coloquei pijama, que tá frio. Arrumei, mas ela passou escova no cabelo cacheado. Passar escova no cabelo cacheado, vocês sabem o que vira, né? Uma bagunça que desfaz os cachos. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui!